Olá, pessoas que estudam e buscam vivenciar o Espiritismo, a nossa doutrina espírita. E uma saudação a todos vocês do Estrela da Seara, do Centro Espírita, a Instituição Espírita Estrela da Seara, que a Alain me convidou para uma exposição, uma palestra doutrinária com todos vocês. Ele já havia até me convidado para ir pessoalmente na instituição, porém, em questão de horário, de rotina, não me foi possível. E esse ano seria o ano que eu realmente iria me organizar melhor para ir para as palestras nos centros espíritas. Aí aconteceu essa tal de pandemia. Então, como meio termo, estamos aqui pelo virtual, que é assim que os centros espíritas estão fazendo as suas palestras, dando continuidade. Somente o trabalho social realmente é que tem que ser presencial, com os devidos cuidados, é claro, com a proteção. Mas a parte doutrinária vamos por aqui pela internet, que o mais importante é a mensagem, é o conteúdo, mais do que a forma, ou até mais do que o mensageiro, inclusive. Inclusive, Alain, eu não conheço ele pessoalmente ainda, ainda não tive a oportunidade, conhecemos só nos campos aí virtuais, E também saúdo os seguidores do canal Raciocínios Espíritas, do qual esse vídeo também está vinculado, O canal Raciocínios Espíritas do meu amigo Flávio. E aí nós vamos dar prosseguimento com o tema, que me foi passado para a palestra, baseado no livro de Joana de Ângeles. Desde já eu vou dizendo que Joana de Ângeles tem uma profundidade da qual eu ainda não consegui mergulhar totalmente. Eu já li alguns livros dela, muito bons, e esse eu não havia lido ainda, o Conflitos Existenciais, me obrigou a ler um livro novo dela, E é sempre assim, os livros de Joana, sempre buscando nossa parte mais profunda, A psicologia profunda, que na verdade é a psicologia unida ao espiritismo, à ciência da alma, como a própria Joana diz. Então vamos começar nesse momento, gente, fazendo uma vibração, Uma vibração de saúde, para começar, que a gente sentir a nossa saúde ameaçada, mas acima de tudo, acima da saúde do corpo, também a saúde da alma, do espírito, que é mais importante, que norteia todas as outras. Então, levando o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedimos a vibração do mundo maior, que ela nos envolva, que ela nos inspire, que ela nos traga coisas boas, e que todos nós, nesse momento, sejamos inspirados, a mais um aprendizado, a mais algo que nos faça crescer enquanto espírito. E que a paz envolva a todos nós, agora e sempre, e que assim seja. Então, dando continuidade, Então, o livro Conflitos Existenciais. E aí, Alain pediu que eu discorresse sobre o primeiro capítulo, que eu não vou realmente discorrer com toda a profundidade que ele necessita. Isso é um livro, gente, para um seminário, para um evento mais comprido, para, assim, além de alguns princípios contidos no livro, nesse livro, os livros das séries psicológicas de Joana em geral e em específico desse, requer uma certa expertise, em Joana de Ângeles, que é pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Mas vamos aqui ver até onde nós podemos ir, Meu nome é Ricardo Dib, acho que vai estar aí no vídeo, mas já me apresento para vocês, muito prazer, A vocês do Estrela da Seara, Ao pessoal do Raciocínios Espíritas, já me conhecem. Então estamos aí, Bom, a primeira, depois dessa introdução, conflitos existenciais. Conflito existencial todo mundo tem. Para ter conflito existencial, gente, basta uma coisa:
existir. Então, se você existe, em algum momento você tem conflito ou conflitos, no plural, existenciais, né? Porque isso até faz parte da caminhada. Faz parte da caminhada. Quando a gente fala em evolução, quando a gente fala em crescimento, é até natural, né? Lembra de Paulo de Tarso, que falava sobre o homem velho, que a gente precisava matar o homem velho. Isso já por si só é um conflito existencial. O nosso eu de agora, que nós queremos renovar e fazer um novo eu, né? Dar um passo no nosso crescimento. Essa transição é difícil e gera conflito porque os nossos velhos hábitos estão sempre nos puxando, o que é normal, mas a gente quer adquirir novos hábitos, a gente já se compraz com novos hábitos, mas os velhos ainda meio que nos puxam, então a gente fica naquela coisa, né? Puxa aqui, puxa ali. Eu acho que basicamente essa é uma explicação bem singela que eu posso dar do que seja um conflito existencial, né? E além do mais, nós hoje, como reencarnacionista que somos, né? Porque acho que ser espírito não ser reencarnacionista é até uma incoerência, né? Eu nunca conheci nenhum. Nós sabemos que nós temos muitas experiências antes dessa que a gente está vivendo nesse momento, e nós somos a soma de todas essas experiências. Quer dizer, além das experiências que a gente está vivendo nessa encarnação, né? Que já nos causam muito conflitos, ainda soma-se no nosso inconsciente as experiências transatas, né? Do nosso passado espiritual. Pois bem, no primeiro capítulo, então, vai falar sobre fuga, as causas psicológicas da fuga. Gente, ó, fugir. O que é a fuga? A gente, quando não está se sentindo bem com algo, quando esse algo nos transmite medo, né? Ou qualquer tipo de insegurança, ou qualquer desconforto que seja, ou qualquer inconveniência, a atitude de cascar fora é comum, né? Então a fuga, acima de tudo, vem a partir daí, quando a gente vive uma situação da qual nós não damos conta. Não damos conta, a gente não consegue dar conta dessa situação, nem no sentido físico, nem no sentido emocional, nem em sentido nenhum. Então, muitas vezes o caminho é a fuga. É achando que fugindo da situação ou do problema, como queiram chamar, a gente vai resolver. E na verdade, como declara Joana de Ângeles nesse livro, nós estamos apenas postergando. Eu não estou nem dizendo que a gente não deva se sair de alguns problemas. Tem problemas realmente, gente, que são desnecessários. Coisas que realmente a gente olha assim, rapaz, isso aí não tem nada a ver, né? A gente não deve procurar problema desnecessário, né? Muitas vezes as pessoas, é interessante, as pessoas fugindo dos seus problemas sérios, dos quais eles precisam ser encarados, aí arruma outros problemas que são desnecessários, que vai causar transtornos, sabe? E questões que não vai ajudar em nada no crescimento, só vai realmente incomodar e causar dor, sofrimento, né? Quando na verdade se enfrentasse o problema verdadeiro, por mais que isso provocasse algum sofrimento, alguma dor, pelo menos seria em prol do crescimento. Mas não, a gente foge do problema verdadeiro e acabamos tropeçando em outros que a gente cria desnecessários. Então tem questões, gente, que é bom a gente sair mesmo, quando a gíria é baiana, rapaz, se saia de problema. Alguns é melhor se sair mesmo. Mas existe aquelas questões, gente, que são essenciais a nós, ao nosso psiquismo, à nossa existência, e que não adianta, né? Por exemplo, as pessoas com problemas familiares, por exemplo, conflito familiar, coisa altamente comum, né? Em todos os meios, né? Em todos os países, em todas as culturas. E muitas vezes a gente se aparta, né, do convívio familiar a troco de se livrar desses problemas, como se isso resolvesse. Isso só realmente adia, posterga, porque a família estão ligada a nós, gente, não só por laços consanguíneos, genéticos, DNA, não. São laços espirituais também, e nós muitas vezes reencarnamos em uma família a fim de desatar alguns nós, não é verdade? Então, se esses nós não forem desatados, nós
retornaremos com esse familiar difícil, porque é da lei da atração da natureza, né? Não é que é um castigo, não é que é uma coisa, não, é simplesmente a lei de causa e efeito que age. E a lei também de harmonização, porque nós temos a necessidade de nos harmonizar, né? Então não adianta postergar, não adianta essa fuga. Ou a pessoa se retira da família quando pode, ou então quando continua morando no mesmo ambiente, entra numa mudez, no mudismo, não participa para evitar problema. Quando na verdade deveria confrontar de forma saudável. E essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente só sabe confrontar de forma agressiva, violenta. E forma saudável, equilibrada, a gente não sabe, né? E é muito complicado realmente achar essa linha na qual a gente não perca a linha para fazer os devidos enfrentamentos de forma saudável. Mas o espiritismo, gente, o estudo da ciência do espírito nos ajuda. E Joana de Ângeles também sempre nos dá umas dicas nos seus livros sobre isso, né? Sobre contornar ou até mesmo resolver esses conflitos dentro da família ou em qualquer outro ambiente social, né? Então vejamos, tem uma frase, né, desse livro, né, desse primeiro capítulo, Fuga, que diz assim: o hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade assinalada pela conduta leviana e infantil, né? Então, assim, a gente fugindo das nossas responsabilidades que a gente julga ser muito difíceis, insuportáveis, né? É a palavra que Joana utiliza aqui, nos conduz a uma falsa comodidade. A gente foge e acha que está tudo bem. Tudo bem, já me saí, né? E leva a gente a atitudes levianas, atitudes de deixar de cumprir deveres que são inerentes a nós mesmos. E isso gera consequência, e não são consequências boas, né? Leviano e infantil, né? Porque é aquela de criança, bater o pé, não quero, não quero, não quero. E não é bem assim, quer dizer, muitas vezes são adultos com atitudes de crianças birrentas, né? Vamos dizer assim. Não julgando assim, gente, porque a gente sabe porque há casos e casos. Há casos mais difíceis, há casos menos difíceis, né? Agora sim, cada caso requer um tipo de solução, né? Não dá para assim dar Por exemplo, se você tem um problema de violência doméstica, aí realmente vai ter que se tomar um tipo de atitude. Mas se simplesmente for um conflito apenas de interesses, né? Aí já é outro tipo de atitude. Mas sempre buscando o quê? O equilíbrio, sempre buscando o quê? A resolução saudável e definitiva do problema, né? Mas realmente é algo muito difícil que tem que se ver caso a caso. Como eu disse, um livro como esse tem que ter realmente um seminário e não apenas uma palestra. Ok? Então, as fugas se dão justamente por isso, por acreditarmos que essas responsabilidades, esses deveres são insuportáveis. A gente não aguenta mais isso não, tchau. E não é assim. Que de alguma forma, nessa existência mesmo, ou numa outra, eles acabam voltando pra gente. Porque faz parte das nossas programações, da nossa caminhada. São nós que temos que desatar. Ok? Poxa. Mas é assim mesmo. Bom, Joana fala também nesse capítulo sobre os danos. Danos imediatos e remotos decorrentes. Quer dizer, danos imediatos é aquele que acontece imediatamente. Quando você tem essa atitude, né, de fuga psicológica, fuga física, seja lá como for, geram danos. Alguns são os imediatos, acontecem na hora, né? E outros remotos. Remotos quer dizer o quê? Que vai acontecer depois de um certo tempo. Leva um tempo para acontecer. Ok? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui outra frase que eu destaquei. Bom, saúde mental e emocional, por extensão, física também, quer dizer, olha que interessante, saúde mental e emocional, e por extensão, física também, será sempre o resultado desse equilíbrio psicofísico, que deve viger nos indivíduos que se trabalham interiormente
cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida. Ok? Então, a saúde mental, gente, nossa saúde mental, emocional, física, quer dizer, que é um conjunto de coisas, né? É resultado de um equilíbrio espiritual, um equilíbrio, quer dizer, um equilíbrio integral, mente, corpo, espírito, né? Espírito, mente, corpo. Então, é resultado de um equilíbrio, é a busca do equilíbrio. A gente não pode, assim, querer buscar imediatamente a perfeição, mas sempre a atitude equilibrada, né? Então, quando a gente trabalha o nosso interior, a gente trabalha a nossa natureza interior, né? As nossas questões, os nossos medos, as nossas dificuldades, os nossos melindres. Ah, os melindres. Não é verdade? Quando a gente trabalha isso, então a gente está construindo um equilíbrio, né? Um equilíbrio interior. E esse equilíbrio nos faz criar confiança, nos faz criar um otimismo. Não é um otimismo fantasioso, tá tudo bem, tá tudo mal. Não, não é isso. Isso aí não é otimismo, isso aí é alucinação, é fantasia. Mas uma coisa assim, um otimismo de pensar que as coisas podem melhorar. E podem, mas nem sempre melhoram da forma que a gente pensa. Ó, a gente tem que estar ligado. Nem sempre o que é melhor é o que a gente pensa que é melhor. Então o otimismo está também em observar essa questão, que nem sempre é como a gente quer. Às vezes não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E nem sempre o que quer é o que se precisa, né? Quando as duas coisas são unidas, aí é uma maravilha, mas nem sempre, né? E na maioria das vezes é o que se precisa e não o que se quer, né? E isso gera confiança na vida, quer dizer, nos valores, nos verdadeiros objetivos da nossa vida, né? Então, confiança irrestrita na vida e em Deus, né? Que representa o amor e a justiça, que nada assim, na lei de Deus não há injustiça. Há uma injustiça aparente, né? Mas pelo fenômeno das reencarnações, tudo vai se ajustando com o tempo. Agora pode se ajustar mais rápido ou menos rápido, a depender das nossas atitudes, né? O livre-arbítrio está sempre aí, o poder de escolha. Eu sei que as escolhas, gente, eu mesmo sempre pensei isso, né? Eu sempre tive um conflito muito grande que eu falava assim, gente, esse negócio de escolha é conversa. Não existe escolha. Que negócio de escolha? Eu fiz uma escolha aqui e a minha escolha não aconteceu, né? Então a gente pensa que não há escolha. Gente, escolhas, quando se fala em termos de realidade espiritual, são escolhas de longo prazo, são escolhas de atitudes interiores, que pode vir a se expressar no exterior, né? Como atos, acontecimentos, fatos, tudo bem. Mas não necessariamente na mesma hora. Pode ser que nem que seja na presente encarnação. São coisas que vão se concretizar depois, porque nós temos que viver de acordo com a necessidade, né? Eu lembro que tem lá uma frase no Minuto de Sabedoria que diz assim: não se transforme a sua prece em petitória insistente. O Pai já sabe o que precisamos, mesmo que não venhamos a pedir. Ok? Isso não quer dizer. Então a prece é algo para a gente sintonizar, não é para ficar com petitório insistente. Ok. E aí, seguindo esse capítulo, né, Joana de Ângeles apresenta algumas possíveis soluções, né? Soluções, não são soluções, resoluções mágicas, não é verdade? Eu até vou aqui ler mais um trecho, vamos lá? O ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis. Olha, gente, que maravilha. Nós possuímos tesouros íntimos inigualáveis. Quer dizer, entenda por inigualáveis, inigualáveis. É difícil achar um sinônimo, mas sublimes. Pronto. Ainda não explorados conscientemente. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem coisas dentro da gente que a gente não conhece. Que pelo menos conscientemente nós não conhecemos. Então,
é algo assim que a gente sempre fala em explorar as coisas. Ah, vamos explorar uma trilha, né? Vamos conhecer uma trilha, vamos explorar ali uma montanha, vamos conhecer lugares. Isso é legal, eu já fiz esse tipo de passeio, né? Apesar de que anda muito, mas é legal. Mas a verdadeira exploração, gente, a exploração aqui dentro, ó, é uma viagem para dentro. Essa poucas pessoas fazem. Talvez seja mais difícil do que subir o Himalaia, né? Aquela montanha alta pra caramba, gelada, da qual eu nunca vou querer subir. Tá bom? Pelo menos não nessa encarnação, Deus me livre. Mas talvez a viagem interior seja ainda mais difícil, né? Pensa aí, né? Bom, o ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis, ainda não explorados conscientemente. Diante dos impositivos existenciais, cumpre-se recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-se pela superação dos impedimentos que lhe surge como fenômeno perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. Veja bem, gente, ó, vamos lá. Diante dos impositivos existenciais, que a nossa existência tem muitos impositivos. O que é que a gente entende por impositivos? Coisas necessárias que nós devemos fazer, que não adianta postergar, né? Como eu falei no início. Realmente, no que se refere às relações humanas, sobretudo as familiares, né? Então, diante dos impositivos existenciais, cumpre-lhe recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-se pela superação dos impedimentos. Então, a gente tem que buscar esses valores até então desconhecidos dentro de nós, ó. Buscar fazer essa exploração interna, buscar esses valores, gente, porque eles são ferramentas perfeitas, né? Então, assim, diante dos impositivos existenciais, cumpre recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-se pela superação dos impedimentos, né? Pela superação dos nossos impedimentos, das nossas fraquezas, vamos dizer assim. A gente se fortalecer usando esses valores que ainda dormem inconscientes dentro da gente, mas que são valores inerentes ao espírito imortal que nós somos, que estamos encarnados no momento, mas somos espíritos imortais. Ok? Empenhamos pela superação dos impedimentos que lhes surgem como fenômeno perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. Porque, gente, essas dificuldades é uma coisa normal. Tem gente que passa dificuldades na vida e fala, gente, por que isso só acontece comigo, né? Só acontece comigo. Eu joguei pedra na cruz. Acho que pedra não, eu joguei um paralelepípedo. Entendeu? Então, coisas assim. Enterraram uma caveira de burro lá no quintal da minha casa. Entendeu? E aí por aí vai essas coisas. E quando na verdade, gente, essas coisas que acontecem são coisas perfeitamente normais da nossa marcha. São as pedras no caminho, né? Eu falando aqui no Himalaia, imagine, né? Então isso aí serve até como uma figura, né? Uma metáfora, né? Quando a gente sobe uma montanha, a subida é difícil, é íngreme, a gente se machuca, né? Muita gente começa uma subida, se machuca, tem que voltar, se recuperar para depois e de novo, já não aprendendo, né? Já quando for passar por certos caminhos, aqui é perigoso, né? E há muitas pedras, literalmente falando, no caminho. É um caminho difícil, quando sobe o ar fica rarefeito, há mais dificuldade de respirar e tudo mais. Mas quando você chega no topo e olha aquilo tudo, então a conquista de estar lá em cima, eu imagino, né? A conquista de estar lá em cima e vendo todas as suas dificuldades tão pequenininhas lá embaixo, toda aquela dificuldade que você passou, ficou tudo lá embaixo pequenininho, acabam por se tornar insignificantes perto daquilo que você conquistou, perto do que você enxerga no topo dessa montanha, né? Então é importante, né, que a gente tenha, né, essa referência e que as dificuldades fazem parte do caminho. Eu mesmo tenho muita dificuldade com as dificuldades, eu confesso, né? Tem hora que você, ai meu Deus do céu, dá vontade de jogar tudo para cima, né? E a gente depois, aí a gente tem que parar, tem que refletir.
Primeiro por nós mesmos, né? Eu vou fazer isso por mim mesmo, né? Isso aí vai me jogar mais para trás ainda, né? E segundo, pelas pessoas que estão vinculadas a nós, né? A pessoas que nos têm afeto, a pessoas que dependem da gente, principalmente quem tem filhos, por exemplo, né? E não só os filhos, mas o filho é um destaque, né? Que merece um destaque maior, pai, mãe, essa coisa toda. Então é nesse momento que a gente busca o equilíbrio e tenta buscar essas riquezas ainda desconhecidas no nosso inconsciente. Muitas vezes, gente, quando a gente faz certos tipos de trabalho, que a gente se dedica, que a gente se doa, né? A gente acaba descobrindo dons que a gente não sabia que existia, né? Por exemplo, eu posso dizer uma coisa assim, eu sempre fui uma pessoa muito dorminhoca, sempre fui muito dorminhoco, muito preguiçoso realmente nesse, né? Quando eu comecei ao labor espírita, por exemplo, que me exigiu mais, ficar mais tempo acordado, até mesmo que é um trabalho, o centro espírita é um trabalho, né? Além das responsabilidades normais, trabalho profissional, família, tudo, centro espírita, essa coisa, é um trabalho a mais, então exige mais da gente. A própria leitura espiritismo é estudo, então a gente tem que ler, tem que estudar, então vai se tomar algumas horas da qual eu estaria dormindo. E eu percebi que no início foi difícil, né? No início foi difícil realmente. Mas com o tempo eu percebi que o menos que eu dormia, assim, esse tempo de sono que eu tirei em função do aprendizado do trabalho espírita que eu tirei, eu dormi menos horas, só que essas horas foram bem melhor dormidas. Eu comecei a me sentir mais descansado. E quando acordado, comecei a me sentir mais disposto, né? Mais vontade de fazer as coisas, mais vontade de realizar. Quer dizer, poxa, de onde veio essa disposição nova, né? De onde veio essa, é como se tivesse ligado aqui dentro de mim um interruptor novo, com a energia nova. Claro que não se deve abusar disso, né? Querer abraçar o mundo, mas você pode, né, a partir do momento que você quer fazer algo maior, se dedicar, né? E aí você realmente tem um tempo de sono menor, mas o tempo de sono que você tem é muito mais proveitoso, né? Pelo menos essa é a minha experiência e essa é a experiência de alguns amigos que eu conheço no meio espírita, né? Eu não posso falar por todos, mas alguns que eu conheço e a minha experiência é essa. Então tá aí um dos dons que eu não conhecia, parece uma coisa não muito importante, né? A priori, mas para mim é muito importante, pelo menos, né? Não sei para as outras pessoas. E e tem gente, uma coisa que a gente descobre, a gente não tem horas que a gente imagina assim, gente, eu nunca pensei que eu pudesse ser tão generoso, né? Quando a gente se dedica, né, Joana de Ângeles comenta nesse capítulo Soluções, quando a gente se dedica a praticar o bem, a fazer algum trabalho, por menor que seja, de beneficência, de ajudar aos outros, a gente cria empatia com as pessoas, a gente cria boas energias, é natural, é das leis universais. E aí desperta uma generosidade que muitas vezes a gente nem sabia que a gente tinha, porque a gente vai vivendo uma vida após a outra, só preocupado com as nossas necessidades, nesse individualismo, né, que muitas vezes a sociedade nos ensina. E é nesses momentos que a gente se dedica a algum trabalho de ajudar os outros, por menor que seja, pode ser uma coisa até pequena, mas isso revela em nós uma generosidade que a gente desconhecia. E, gente, que coisa, hein? E é interessante, isso faz bem, isso faz bem, você se sente bem com isso. Bem, eu lembro até Emmanuel, quando eu comecei no Espiritismo, gente, não, falar aqui o tempo que eu tô completando 25 anos que conheço a doutrina espírita, né? Isso não quer dizer que eu seja um grande conhecedor de nada, não. Como eu já falei em outra palestra minha, tem gente que tem a metade disso e que tem já um cabedal muito maior do que o meu. Porque, na verdade, é a maturidade espiritual de cada um, é a bagagem que já se traz antes da encarnação, entendeu? Não é que eu seja menor ou maior, né? Não se trata disso. Mas o tempo físico nem sempre quer dizer muita coisa, não.
ok? Mas é fato que eu estou completando, né? E a primeira palestra que eu vi em 1995, em junho de 95, foi justamente com um senhor que, a altura dessa, não deve ser mais encarnado, porque ele já era velhinho na época, né? Emanuel, lá na casa de Pititinga, na Cidade Baixa, né? No Terreiro de Jesus. E ele dizia, gente, fazer o bem é bom. A pessoa fala assim, gente, fazer o bem é bom. Você se sente bem. Por que você está assim? Não sei, eu fiz o bem e tô me sentindo bem, né? Ele falava assim, gente, eu pensava, parece que esse pessoal espírita é meio maluco, né? Quando eu vi a palestra assim, eu falei, realmente somos meio malucos, mas é uma maluquice do bem, né? Né? Eu descobri que somos meio malucos, né? Mas, gente, mas aí ele falou, fazer o bem é tão bom, você se sente bem porque é bom. Ele transmitia isso sabe, numa sinceridade, numa serenidade, numa alegria, assim, sabe? Aquela coisa assim, isso foi uma coisa que me marcou, né? Além, né, de como eu comentei em outra palestra também, que ele falou assim, acima de tudo, gente, não adianta você vir ao centro espírita ou qualquer outra instituição se acima de tudo você não faz a vontade do Pai. Eu falei, fazer a vontade do Pai. Então já recebi essa rebordosa, né? E pronto, gente, então é esse tempo, né? Porque esse tempo todo, são 25 anos ininterruptos, né? Eu comecei em 95, depois afastei um tempo, voltei, e aí fiquei muito tempo. Estava afastado há uns 2 anos, né? Até o ano passado, mas por questões mesmo, questões logísticas mesmo, de trabalho, de horário, realmente, infelizmente, né? Não era por vontade, não. Mas acontece, né? Então não são ininterruptos, infelizmente. Mas o importante de ser espírita, gente, é nós sermos espíritas em qualquer lugar. O fato de você não frequentar um centro espírita não quer dizer que você seja menos espírita. Não existe isso. Entendeu? O centro espírita é bom. É uma ferramenta a mais, é uma instituição que lhe dá mais ferramentas de fazer o bem, de exercer a mediunidade, né? Tanto a caridade material quanto a caridade espiritual, tal. Mas quando não é possível, você não é menos espírita com isso. As suas atitudes, quando o cara é espírita, está na sua atitude normal do dia a dia, né? Ser espírita em qualquer lugar, não só no centro espírita, né? Então assim, Joana, ela não fala nesse capítulo especificamente do centro espírita. Ela fala que qualquer atividade benemérita faz a gente se sentir bem, já cria uma empatia e isso já ajuda na equação desses conflitos existenciais. Óbvio, gente, fazer o bem é uma ótima receita, né? Eles não deixam de existir, mas eles já tomam uma visão diferente. A visão já é diferenciada, você já encara eles com outra visão e isso já te dá um novo caminho para resolvê-los, né? Para resolvê-los, para alcançar o equilíbrio, porque isso faz parte da evolução, gente, faz parte da lei do progresso, né? A lei do progresso, né, que é um capítulo do livro dos Espíritos, né, na parte de leis morais, leis naturais. A lei do progresso é uma lei da natureza e ela se faz com conflito ou não. É óbvio, é impossível assim o progresso na história da humanidade até o momento. Não houve progresso sem conflito. Eu acho que vai chegar um momento em que vamos aprender a progredir sem conflitos ou sem tantos conflitos, não sei. Mas você vê que sempre um progresso é sempre associado a um conflito. A coisa mínima, às vezes até uma descoberta científica, né? Você vê Louis Pasteur, lembra? Louis Pasteur, se eu não me engano, né? Que criou uma medicação e a vacina antirrábica, o soro antirrábico, né? Vamos dizer assim, a doença do cachorro que morde, passa raiva. E aí, Pasteur mesmo, se eu não me engano. E aí foi rejeitado pela comunidade científica. Ele teve que ralar para provar que o remédio dele era eficaz. Então, até uma coisa boa que vai beneficiar uma comunidade passa por esse tipo de conflito. Imagine, né? Infelizmente, essa tecnologia que a gente tem hoje aqui, a internet, computador, tudo, infelizmente, ela cresceu em função de guerras, né? A internet, ela se desenvolveu, quer dizer, o que eu chamo de internet, a comunicação por computadores, na Segunda Guerra Mundial. Poderia ter surgido essa tecnologia na paz? Sim, né? Porque
O ser humano tem as suas capacidades para desenvolver as coisas em paz, mas ainda é uma escolha do ser humano, ainda ligado só às mesquinharias, às questões materiais ainda, né? A falta, há evolução intelectual, mas infelizmente não há evolução moral ainda necessária. E aí, infelizmente, a necessidade numa guerra, né, foi que fez com que se desenvolvesse mais essa tecnologia da comunicação por computadores, por telefonia, né, à distância, aqueles aparelhos no campo de batalha, os caras desse tamanhão, né, que já era uma visão, um protótipo do nosso celular, vamos dizer assim. Então, infelizmente, as nossas conquistas ainda são pautadas com muito conflito, né? Até o nosso equilíbrio interior é pautado por conflitos com a gente mesmo e conflitos com os outros que nos rodeiam, que muitas vezes não compreendem os caminhos que a gente quer seguir e querem entravar e querem atrapalhar, achando que estão fazendo o certo e a gente está fazendo o errado, né? Ainda tem isso. Então, assim, qualquer crescimento é essa questão conflituosa mesmo, mas estamos aí, né? O espiritismo é uma das ferramentas, né? Porque o espiritismo ajuda a gente se conhecer enquanto espírito, né? Essa ciência da alma, como diz Joana de Ângeles, ajuda a gente a se conhecer enquanto espírito. Não quero dizer que uma pessoa que esteja passando por um conflito sério, que esteja gerando problemas psicológicos sérios, vá só estudar espiritismo. Não, acho que é assim, a terapia, procurar um bom profissional de psicologia, ótimo, né? Fazer terapia, procurar se ajudar é maravilhoso, né? Mas o espiritismo está sempre aí como parceiro em nossos empreendimentos, né? Na nossa vida. A gente é espírita na saúde, espírita na doença, espírita no conflito, espírita na paz. É isso aí, né? Esses conceitos de nos entendermos como alma imortal, como espírito imortal, e que vivemos encarnações sucessivas e que nos relacionamos com o mundo espiritual e tudo mais, ok? E que vivemos consequências morais de tudo que a gente faz. Não é interessante? O primeiro conceito que Kardec dá do espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, filosófica, com consequências morais. Olha que interessante. É por aí, né? Com consequências morais. Quer dizer, é um conhecimento, mas que nos traz consequências morais, porque nos convida à reforma íntima, né? E falando em progresso, eu queria citar aqui esse capítulo, a parte assim, a marcha do progresso, que tem a questão 779, né? 779, que faz assim, Kardec pergunta assim: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Quer dizer, a gente progride como uma coisa natural do nosso interior, ou é algo que nos ensinam, né? E aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, ou seja, existe algo em nós, faz parte do espírito, né, que já é criado que Deus já nos cria com isso, vamos dizer assim, que nos impele ao progresso. Já há um impulso natural, claro. Mas, continuando a resposta, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Claro, somos diferentes, somos criados todos simples e ignorantes, mas as nossas caminhadas são diferentes. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, as pessoas mais avançadas ajudam os outros menos avançados a progredir mais rápido, né? E, em se tratando de espiritismo, os espíritos superiores nos ajudam a progredir mais rápido também, se a gente souber estudar e vivenciar corretamente o que eles nos ensinam, né? Aí pergunta aqui: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Aí não precisa nem ler para saber, né, gente? Já até comentei, Joana de Ângeles já comenta também nesse livro, né? E aí eles respondem: é a sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. E aí faz outra pergunta na mesma questão: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Aí a resposta é maravilhosa: fazendo compreender o bem e o mal.
o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta as responsabilidades dos seus atos. Então, o progresso intelectual no sentido espiritual nos dá a consciência do bem e do mal e o livre-arbítrio para escolhermos. Então, a gente sempre sofre as consequências das nossas escolhas. Ok? Num sentido espiritual. Né? A escolha no sentido amplo, não como aquela que eu comentei, que eu quero isso, quero aquilo, né? Isso não é bem assim, né? Que as coisas, mas escolhas há e essas escolhas trazem consequências. Você não pode escolher tudo, mas aquilo que você pode escolher, você escolhe e isso traz consequências. Pode ser más ou boas, a depender da escolha realizada. Ok? Então, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas ele entrava algumas vezes. Porque quando a gente fica na nossa teimosia, fazendo escolhas ruins, a gente não entrava a marcha do progresso. Não, o progresso nunca para. O que a gente faz é atrasar um pouco. Né? A gente estanca, a gente para, fica estagnado, mas não retroage. Né? Não existe involução, somente evolução. Ok? Então, assim, e para completar, gente, eu queria comentar uma parte do Evangelho, né, de Jesus. Tem um capítulo que ele fala, amai os vossos inimigos, não é isso? É o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os vossos inimigos, que ele fala não só amar os inimigos, né, nossos adversários que estão encarnados, como também ele fala sobre os inimigos desencarnados, né? E aí eu vou completar, né? Além dos adversários, dos inimigos encarnados, os inimigos desencarnados, tem um terceiro. Nós mesmos nos colocamos como nosso inimigo. Né? É interessante que quando você vê essa questão do conflito existencial, muitas vezes a pessoa, né? Nós nos colocamos como nosso próprio inimigo. A gente mesmo nos sabota. Né? Nós nos sabotamos constantemente quando a gente for pensar, né? E olha que outro ensinamento de Jesus é muito claro. Ele fala assim, amar ao próximo como a si mesmo. Então, como é, por exemplo, que você vai amar ao próximo se você não sabe amar a si mesmo? Não entendam, gente, amar a si mesmo por inflar o ego, entendeu? Se achar o melhor do que os outros, se achar acima do bem e do mal, eu sou o melhor, eu me amo. Não é isso, não. Aí você não está se amando, você está se detonando também, porque você está seguindo o caminho do orgulho e do egoísmo. E isso é uma resposta bem clara dos espíritos, né? Na codificação. O que mais entrava a marcha do progresso espiritual? O orgulho e o egoísmo. Pronto. Essa resposta, ela é caceteira, né? Deixa eu ver até o número dela aqui. É a 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo, né? Então, gente, amar a si mesmo não é isso. Amar a si mesmo é compreender você na sua essência espiritual e procurar crescer espiritualmente, de todo o coração. É isso que é amar a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo é querer o mesmo para o próximo, querer esse bem maior para o próximo, né? Mas muitas vezes parece que a gente não quer o nosso próprio bem, a gente se sabota, né? A gente fica criando problemas para nós mesmos, criando neuroses e seguindo caminhos, como eu falei no início, desnecessários, fugindo dos problemas necessários que você tem que encarar, acaba criando e tropeçando em problemas desnecessários, né? Que vai gerar tristeza, sofrimentos que não estavam programados, vamos dizer assim. Então a gente se sabota. Então a gente temos que aprender a nos amar, né? E deixar de fazer nós mesmos de inimigo, porque nesse caso aí a gente está se colocando como inimigo, eu mesmo como meu próprio inimigo. Então eu até acrescentaria, né, um terceiro, né, nesse capítulo aí,
É amar os inimigos, desencarnados e desencarnados, e amar a si mesmo, quando você se coloca como inimigo, para que você deixe de ser inimigo de si mesmo, certo? E essa questão é algo assim que a gente sempre... É difícil admitir, né? É difícil admitir que a gente se sabota. A gente, não me saboto não, isso aqui. Eu sempre faço coisas que é vantagem para mim. Eu fico perguntando, é vantagem para você mesmo ou é vantagem para o seu ego? É vantagem para a sua vaidade, para a nossa vaidade, para o nosso ego, né? Então, quando a gente pensa em amor, né? Amor verdadeiro, é isso aí, é o amor do equilíbrio, é de querer o melhor para si, e o melhor, repito, nem sempre é o que a gente quer, né? Muitas vezes a gente tem da vida, do universo, de Deus, né? O destino, entre aspas, o que a gente necessita, né? E muitas vezes, por não aceitar isso, pelas coisas não serem exatamente como a gente quer, aí que a gente cai num conflito existencial. A vida não presta, eu sou um azarado, ninguém me ama, todo mundo só quer puxar o tapete para mim, né? E aí vai nessa questão. Há pessoas que querem puxar nosso tapete? Mas quando a gente cresce emocionalmente, espiritualmente, a gente sabe observar essas pessoas que querem fazer isso e equilibradamente a gente se esquiva, sem criar mais conflitos, né? Porque se a pessoa quer puxar esse tapete, você vai se conflituar com ela, só vai aumentar essa energia ruim e futuramente ela vai querer puxar de novo e de novo, né? Então o bom é você cortar esse momento, né? Uma das coisas, por exemplo, até remotando a palestra do meu amigo Flávio Santos, que ele fala, quando você cria mágoa, cria energia negativa com alguém, aí que você se pega a ela, é a lei da atração, né? Aí que tem mais possibilidade de você voltar noutra encarnação com ela. Mas quando você perdoar não é você fazer de uma pessoa que não é agradável para você o mesmo que com um amigo querido. É isso aí, como até Kardec diz no Evangelho, não está nem na natureza, né? Mas é você se libertar, dizer, olha, não desejar o mal e deixar para lá. Quer dizer, o perdão no sentido de se libertar, né? E claro que você pode vir a conviver com essa pessoa de novo futuramente, mas acredito que de uma forma mais saudável, né? De uma forma mais equilibrada, já que você adquiriu a postura equilibrada. Mas o perdão, gente, é muito difícil, né? É uma das coisas mais difíceis, para mim mesmo. É a virtude mais difícil de ser praticada e ser vivenciada. Por isso mesmo, a mais necessária. E não só o perdão dos outros, o auto-perdão também. Isso é muito difícil. Quando a gente tem conflitos existenciais sérios, a coisa mais difícil é a gente se auto-perdoar. A gente vive se punindo. E por coisas que acontecem nessa própria vida ou inconscientemente por questões de vidas passadas. E aí, gente, é necessário a gente fazer um mergulho em nós mesmos, nos estudarmos e estudarmos a nossa essência espiritual, né? Não tem, muitas vezes, muitas terapias têm efeitos muito bons, né? Mas nunca completos, porque falta o fator espiritual, né? Mas já estamos caminhando para isso. Eu vejo que não é que todos vão se tornar espíritas, não é isso não, mas já espiritualizar o conhecimento, espiritualizar as ciências, sobretudo as ciências psicológicas, né? Para que isso tenha um efeito muito mais positivo e duradouro nas pessoas e ajudar elas a resolver seus conflitos, porque não é a terapia, não é o centro espírita que vai resolver conflito de ninguém. A pessoa que resolve, ela que tem que resolver consigo mesma. Mas vai se ajudar, a terapia correta vai ajudar, o estudo correto, né, das questões espirituais vai ajudar, vão ser ferramentas valiosíssimas, inigualáveis e que vão estimular esses recursos, né, que a gente ainda não conhece, que está dentro de nós, não conhecemos conscientemente, são recursos maravilhosos. De repente eles brotam
E aí a gente usa essa ferramenta em favor de nós mesmos e de quem está ao nosso redor. Ok, gente, então eu vou encerrar por aqui. Com certeza é uma análise muito superficial e uma questão muito profunda. Me perdoem se eu não tiver realmente a condição de mergulhar de uma forma mais profunda. Mas, assim, eu acho que são princípios que a gente realmente deve estudar, deve ter atenção. Quem tiver o livro, dá uma lida, né? Conflitos existenciais, dá uma lida. Quem tiver o livro físico ou mesmo o livro em PDF, dá uma lida e dá uma refletida e coloque isso assim, analisa a sua vida baseado nessa leitura que vai ser de grande valia para todos vocês, para todos nós. Então a todos aqui, gente, muito obrigado, né? Obrigado ao convite do Centro Espírita Estrela da Seara, né? Obrigado ao pessoal do Raciocínios Espíritas. E eu vou encerrar, né, com uma prece, né? Como é de praxe, com uma prece para que todos nós tenhamos boas vibrações. Aliás, a prece, gente, também é um recurso, né, quando a gente aprende a orar. Né? O que é aprender a orar? Aprender a orar não é decorar as palavras, o Pai Nosso, não. É realmente aprender realmente a se entregar à prece, né? A essa energia. O que é, na verdade, orar de verdade? É você realmente se colocar como espírito e elevar seu pensamento a Deus. Pronto. Você vê, Jesus orava. Porque Jesus é o espírito evoluído, o espírito puro. Por que ele orava? Porque o orar é natural do espírito. É uma atitude natural. Então Jesus orava por isso. Ele estava sempre buscando a comunhão com o Pai. E o que era a oração de Jesus? Era ficar pedindo? Óbvio que não. Ele simplesmente se colocava totalmente em espírito, em comunhão com o Pai. Então, quando a gente aprender a orar assim, aí sim, vai ser mais uma ferramenta inigualável. Né? Mas se a gente ora ainda uma oração meio, né? Meio lá, meio cá, não é? Mas já serve. É importante que tenhamos esse exercício, né? Ainda que a gente ore balbuciando palavras ou o que quer que seja, tudo bem. Estamos aprendendo, né? Como a criança que aprende as primeiras palavras no jardim de infância, né? Mas o importante é que nosso pensamento procure se elevar a outra faixa nesse instante. E então vou encerrando aqui com uma oração que eu gosto muito, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, né? Pelo espírito José Silvério Horta, pela psicografia de Chico Xavier, que diz assim: Pai que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, o pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. E que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do seu amor, assim seja. E que assim seja para todos nós, meus irmãos, né? Que Deus nos cubra de bênçãos, Jesus, os espíritos superiores, né, que nos envolva, nossos mentores, nossos chamados anjos guardiões, né, que nada mais nada menos que são os nossos espíritos queridos, que nos acompanham, que nos envolvam nessa atmosfera de paz, atmosfera de saúde, nessa atmosfera de realmente de crescimento, de tomada de consciência de cada um de nós, do que somos, né? Do que necessitamos realizar
em prol do nosso bem, em prol do bem de todos à nossa volta. Que essa paz sempre nos acompanhe e que essas boas energias sempre possam fazer parte da nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis, que são os momentos que mais necessitamos, meus irmãos. Então, fiquem bem, fiquem em paz, que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Um forte abraço.